Meus queridos irmãos, que alegria estar podendo estar nesse momento aqui com vocês. Momento tão importante da minha vida ministerial, tão decisivo. E é uma honra estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus, podendo trazer reflexões. Espero que o Senhor possa falar aos seus corações. E realmente, eu só tenho a agradecer à Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Porque se eu tenho um chamado ministerial, é graças a essa igreja. É aqui que eu pude crescer, me desenvolver os dons e o chamado que Deus me deu. E agora estou voando para longe, mas aqui sempre vai estar no meu coração. Essa igreja sempre tem um carinho especial para mim. E era essa palavra, então, de gratidão que eu queria dar para os irmãos. Realmente estou muito, muito feliz e emocionado de estar podendo compartilhar com os irmãos a palavra de Deus essa manhã. E eu gostaria de perguntar para os irmãos se já teve alguma vez que você se sentiu muito cansado. Sabe, eu aqui nas minhas experiências aqui na Primeira Igreja Batista de Fortaleza, eu sou embaixador do rei, né? Porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Mas quando ainda estava na época da idade dos embaixadores do rei, eu lembro que eu fui para um acampamento e eu participei de uma maratona. E aí vocês imaginam, se a minha mãe falou que eu já sou magro agora, imagina isso daí há uns 10 anos atrás. Tinha estrutura nenhuma para correr a maratona. Eu magrinho, e eu lembro que tinha que dar umas 5 voltas ao redor do acampamento lá. E eu lembro que eu fiquei bem cansado. Eu terminei, mas eu continuei lá, persisti. Mas quando acabou a prova, eu estava lá, quase caindo no chão, morto de cansado. Você já sentiu alguma vez assim, bem cansado? Às vezes a gente faz umas atividades físicas, né? Trazendo minha mudança aqui também, saindo lá do Rio de Janeiro, arrumando as coisas com a minha mãe. Nossa, dias puxados, dias exaustivos. Mas é fácil de resolver esse problema. Quando a gente está cansado, a gente chega, deita, bebe água, relaxa. É bem tranquilo de resolver esses problemas. O problema é que muitas vezes a gente enfrenta um outro tipo de cansaço. E esse não é tão simples de resolver. Um cansaço da alma, um cansaço interno. O próprio salmista fala que a alma dele estava abatida. Então, quantas vezes a gente também não fica desmotivado? E não é um cansaço físico, não tem aspectos físicos envolvidos, mas sim um aspecto emocional, espiritual. Às vezes a gente está desanimado de ir para a igreja, desanimado de ler a Bíblia, desanimado de buscar mais a Deus, não quer fazer nada. E realmente a gente vive numa sociedade que é adoecida emocionalmente. Fazendo uma rápida pesquisa, eu vi que 11 milhões de pessoas no Brasil, não é nem no mundo, no Brasil, sofrem de depressão. Imagina, a cidade de Fortaleza tem 3 milhões, então 4 vezes a cidade inteira de Fortaleza. Isso é muita gente. A ansiedade também já chega a 9 milhões de pessoas. 1/3 dos trabalhadores brasileiros sofrem do que chamam de burnout, que é a síndrome do esgotamento total. É quando você se dedica e você simplesmente para, dá no computador como se fosse a tela azul, né? Da tela azul na pessoa, e a pessoa não consegue fazer mais nada, nem pensar, nem raciocinar. Esse é o burnout, que chama a síndrome da queima total. E às vezes a gente não chega num nível assim, mas às vezes a gente se sente também cansado, espiritualmente, emocionalmente falando. E se a gente não tomar cuidado, nós podemos também chegar a esse ponto. Então, vivemos numa sociedade do cansaço, como um filósofo diz. E perante esse cenário, muitas vezes, quando a gente está desenvolvendo esse cansaço, nós jovens gostamos, por exemplo, de olhar lá o Instagram, sempre tem aqueles reels, aquelas dicas rápidas
do que fazer. E muitas vezes também a gente tem os livros de autoajuda. Mas, meus irmãos, acima disso tudo, nós precisamos olhar para o nosso manual de fabricação. Como é que você pode vencer o cansaço? Como é que você pode vencer o cansaço espiritual? Nós precisamos olhar para a Bíblia. Por isso que o tema da mensagem de hoje, a partir de uma reflexão da Bíblia, é vencendo o cansaço espiritual. Como nós podemos vencer o cansaço quando estamos realmente com a alma pesada? Quando estamos já sem forças para caminhar? Quando estamos passando por um problema que está drenando todas as nossas energias e a gente já não vê mais uma solução? Então vamos refletir sobre isso nessa manhã. E o texto que a gente vai usar está lá em Isaías, capítulo 40. Vamos ver os versos 27 a 31. Se você está com a sua Bíblia, abre em Isaías, capítulo 40, 27 a 31. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as forças. Vão bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém. Que linda promessa do nosso Deus encontramos nesse texto. Nós encontramos uma promessa que, quando nós nos sentimos cansados, nós poderemos experimentar um renovo da parte de Deus. Quando nós estivermos com a nossa alma pesada, quando estivermos ansiosos, quando estivermos tristes, nós poderemos experimentar um renovo da parte do nosso Deus. É isso que esse texto fala. E o interessante é que ele fala que a gente não vai ficar, não é que a gente não vai ficar cansado. Nós iremos ficar cansados. Mas Deus promete um renovo espiritual. Quando nós estivermos cansados, Deus promete renovar as nossas forças. É isso que o versículo 31 fala. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, se algo precisa ser renovado, é porque precisou ser renovado. É porque precisou ficar cansado para receber o renovo. E é mais ou menos como se a gente fosse um carro que vai queimando combustível, vai queimando combustível, mas uma hora chega, abastece, e você está pronto para a batalha de novo, você está pronto para perseguir seus objetivos novamente. É isso que a promessa do profeta Isaías fala. E como nós podemos não chegar nesse esgotamento total? O versículo 31 também é claro. Espera no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E aí eu confesso, meus irmãos, que a gente tem às vezes dificuldade de entender o que é esperar no Senhor. Às vezes parece uma coisa um pouco abstrata, algo que a gente não consegue colocar de maneira prática, um conceito um tanto filosófico. Mas à luz desse texto, eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o que é esperar no Senhor. Nós encontramos pelo menos 3 principais verdades que esse texto revela sobre o que é esperar no Senhor. E, consequentemente, você vai receber o renovo.
e, consequentemente, você vai conseguir vencer o cansaço espiritual. E a primeira característica que eu vejo à luz dessa perícope que a gente leu é que nós não podemos reclamar. Nós precisamos clamar. Por isso, não reclame, clame. Há uma ligeira diferença entre clamar e reclamar. Se nós voltarmos no texto, o profeta já, inspirado pelo Senhor, já aponta uma falha grave que o povo de Israel, o povo de Judá estava cometendo. Por que você reclama, ó Jacó? Por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o Deus não considera a minha causa. Então, muitas vezes, a gente se vê perante alguns momentos difíceis, que estão sugando as nossas energias. E aí, o que a gente faz? Ao invés de clamar a Deus, ao invés de orar, ao invés de pedir socorro, a gente faz o quê? A gente reclama. Não é verdade? Eu tenho uma história lá no seminário. Eu assumi algumas posições de liderança, me tornei presidente do centro acadêmico e depois entrei na coordenação de missões e evangelismo. E eu tinha uma pessoa no seminário que sempre ficava perturbando o meu juízo. Que sempre ficava, quando eu tomava uma decisão, eu falava, vamos fazer isso. Eu falei, não, mas isso daí não acho que é por aí. Vamos fazer aquilo, contrário. Ah, você deveria fazer assim, assim, assado. E aquilo foi me deixando mal. E começou a falar mal de mim para as outras pessoas. E aquilo foi me deixando realmente angustiado, aquilo foi me deixando aflito. E aí eu compartilhando com a minha noiva, ai amor, não aguento o fulano, porque ele é assim, assim, assado, ele fez isso, 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 não aguento ele. E aí eu compartilhei com meu pai, até que a minha mãe estava ouvindo a conversa também, eu conversando com meu pai, falando desabafando, abrindo meu coração. E aí a minha mãe chegou e falou assim, você já orou por ele? Nossa, aquilo foi com uma espada assim entrando no meu coração. Você já orou pela vida dessa pessoa que você está tendo um desentendimento? E eu tinha parado para ver, gente, eu nunca orei pela vida dele, eu nunca orei, nem por essa situação que eu estou passando. Que falha grave. E é impressionante. Quando eu comecei a orar, os problemas foram diminuindo, as desavenças foram diminuindo. E hoje a minha relação com essa pessoa é outra. Simplesmente, e eu não fiz nada, eu só comecei a orar. E Deus foi trabalhando, não me pergunte como, não me pergunte de que maneira, mas Deus foi trabalhando. E eu sei que Deus agiu. Porque eu parei de reclamar e eu comecei a clamar. Então, nós somos desafiados. Na Bíblia nós encontramos também exemplos de outras pessoas. Parece que o povo aqui na época de Isaías não aprendeu com o povo lá de Êxodo. O povo na época do Egito, quando eles tinham saído do Egito, estavam indo em direção à terra prometida e eles se viram perante um grande desafio, que era atravessar o Mar Vermelho. E tinha o Mar Vermelho, e não somente isso, o faraó com seus cavaleiros, com seus cavalos, estavam indo lá perseguir o povo para matar ou trazer eles de volta como escravos. O povo estava numa situação sem saída. E olha o que o povo falou com Moisés, lá em Êxodo capítulo 14, versículos 10 a 14. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés,
Foi por falta de túmulos no Egito que vocês nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Nós vemos que o povo cometeu o mesmo erro lá da época do profeta Isaías, o mesmo erro de hoje, dos dias atuais. Eles falaram: olha, Moisés, não era melhor você ter deixado a gente lá no Egito, não era melhor você ter feito isso, você trouxe aqui para a gente morrer, e reclamando, e reclamando, e reclamando. Isso daqui só foi uma das poucas vezes, para ser irônico, que o povo reclamou com Moisés, e não conseguia ver o que Deus estava fazendo. E, em vez de clamarem, eles reclamavam. E o interessante é que quando a gente reclama, revela um problema mais profundo. Revela uma falta de confiança no nosso Deus. Porque a reclamação aqui está muitas vezes atrelado a uma mentalidade de que da minha forma é melhor, do meu jeito é melhor. Era melhor a gente ter feito isso, Moisés. Era melhor a gente ter ficado lá no Egito. Era melhor a gente... E não confiavam no Deus. Por isso que nós precisamos ter muito problema com a reclamação. Ela vai drenando as nossas energias. As nossas energias que deviam ser depositadas no nosso Deus para agir, nós drenamos elas para as outras coisas. E o profeta Isaías mostra claramente: não reclamem. Vocês devem relembrar quem Deus é. Um Deus todo-poderoso, um Deus que não se cansa, que não fica exausto. Meus irmãos, nós temos o Deus, como a irmã Thaís cantou aqui, o Deus do impossível. Um Deus que pode fazer qualquer coisa, que não há impossível para Deus. A Bíblia fala isso, mais de um versículo mostra isso. Porque o que para os homens é impossível, para Deus é impossível. Eu acho que eu falei ao contrário. O que para Deus o que é impossível para os homens, para Deus é possível. Nós temos um Deus que pode fazer todas as coisas. Um Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas. Então, precisamos clamar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele estava em situações difíceis, ele não reclamava, ele clamava. Nós encontramos também Ezequias, um rei que clamava a Deus quando se viu perante uma situação difícil. O exército assírio já tinha cercado toda a Jerusalém, já tinha destruído completamente o reino do norte. O reino de Judá estava por um fio. Eles não tinham mais o que fazer. E ele... Então, no capítulo 19 de 1 Reis, nós encontramos a oração que Ezequias fez. Um clamor que Ezequias fez. E Deus mandou um anjo que feriu mais de 180 mil soldados assírios e esse exército foi embora. Então, meus irmãos, não reclame. Pare de reclamar. Clame. Está passando por dificuldades no seu trabalho? Não reclame. Clame. Nos estudos, aquele professor que te perturba, não reclame, clame. Problemas no casamento, não reclame. Não reclame com seu marido, com seu esposo, com seu cônjuge. Clame a ele. A reclamação não leva a lugar nenhum. Só vai drenar nossas forças. E vamos ficar cansados. Mas, o que mais? O que mais nós podemos aprender à luz desse texto, à luz da Bíblia, da Palavra de Deus?
é que, para experimentar o renovo de Deus, as pessoas que esperam no Senhor são aquelas que dependem totalmente de Deus. E o profeta Isaías, inspirado por Deus, não por acaso escolheu uma figura da águia, como para representar aquelas pessoas que esperam no Senhor. E o que a imagem da águia ela representa para a gente? Você já viu uma águia voando? Uma águia, ela bate as asas? Dificilmente você vê uma águia batendo as asas. Ela faz o quê? Ela abre suas asas grandes e deixa que o vento a conduza, deixa que as correntes de ar a conduzam. Como a gente tem nessa imagem aqui, uma águia com os braços abertos, deixando que as correntes de ar a conduzam. E tem uma imagem também de um mapa, pedi para jogar aí. Isso daqui, gente, é um mapa de uma águia, que é o mapa do que ela voou na vida inteira dela. A águia, ela é famosa por conseguir voar longas distâncias. Você acha que uma águia conseguiria voar tudo isso? A gente está vendo ali na Arábia, do Egito, milhares e milhares e milhares de quilômetros. Você acha que uma águia conseguiria voar isso tudo se ela ficasse o tempo todo batendo as asas, lutando contra as correntes, não pegando a carona nas correntes de ar? Eu acho que não. Ela não conseguiria voar tanto, ela não conseguiria ter uma longevidade tão grande se todo o esforço fosse dela própria. E como eu falei, nós precisamos clamar ao nosso Deus e nós precisamos depender dele. Interessante é que Isaías também, no verso 30, fala: olha, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Nós temos que entender que, tanto para aquela cultura como para a nossa cultura atualmente, a juventude é um símbolo de força, de conseguir fazer as coisas, de motivação. Mas fala, olha, se eles tentarem correr a maratona da vida, se eles tentarem fazer as coisas pelo próprio esforço, eles vão cansar. Por melhor que você seja, a melhor pessoa que você seja no mundo, se Deus não estiver com você, se você não estiver debaixo da vontade de Deus, se você não tiver dependência de Deus, você vai se cansar. E quantas vezes nós nos vemos também, além de reclamando, diante de uma situação difícil, diante de um problema, tentando agir pelas nossas próprias forças, tentando agir da nossa própria maneira, esquecendo de orar. A gente só lembra às vezes de orar quando o problema já chegou lá no máximo. Mas antes de você, por exemplo, construir uma família, ore por sua família, ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu trabalho, antes de vir problema, quando está tudo bem. Nós precisamos pedir orientação a Deus em tudo. Essa imagem da dependência, eu gosto muito da imagem de um pai com um filho pequeno. É impressionante, nós seres humanos somos dependentes totalmente. Quando a gente é pequeno, a gente precisa, convivendo lá em casa, eu vejo a Ana cuidando do Tomás, a Ana cuidando do Pedrinho, precisa dar o banho, precisa trocar a fralda, precisa amamentar. E como esses bebês são dependentes. Só que é impressionante que a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai crescendo, vai se tornando cada vez mais independente, Agora eu já estou saindo de casa, já estou pagando minhas próprias contas, já aluguei apartamento, já paguei o primeiro aluguel. Então,
a gente vai, é um rumo natural da nossa vida, criar uma certa independência dos nossos pais. Mas Deus nos convida a fazer o caminho contrário. Deus nos convida a cada vez sermos mais dependentes dele. Nós estávamos longe, separados. E cada vez o que a gente precisa mais é ficar mais perto do nosso Deus. Ficar mais dependentes dele. Ter intimidade com ele. Como a gente sofre por falta de intimidade com o nosso Deus. Se a gente tivesse mais intimidade, a gente conseguiria ter mais discernimento, mais saber por onde ir, que caminhos escolher, que caminhos tomar, sobre a orientação de Deus. Às vezes a gente não fica cansado porque a gente não está dependendo do nosso Deus. A gente tenta fazer as coisas com a nossa própria força. Mas a gente precisa crer que nós temos um Deus que provê tudo, um Deus que cuida das aves do campo, um Deus que cuida dos lírios da natureza. Não fala sobre isso Jesus? Então, a gente tem um Deus todo-poderoso, que possamos depender. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, fala: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não se apoie no seu próprio entendimento. Muitas vezes a gente... meu pai sempre foi um exemplo para mim. Eu vejo que todo dia ele acorda cedo, tem um momento que ele vai lá ler a Bíblia, orar, pedir direcionamento a Deus para aquele dia. Como a gente é falho de ter essa dependência de Deus. Eu posso fazer isso, eu quero dar esse passo, eu posso fazer esse passo, pedir orientação. E a Bíblia promete: se vocês me buscarem de todo o coração, eu vou ouvir. Então, que a gente tenha essa noção. Qualquer decisão da sua vida, por mais irrisória que seja, peça direção a Deus. Peça orientação. Que possamos ser dependentes do nosso Deus. Mas interessante é que a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente pode pensar que esperar no Senhor, ser dependente do Senhor, também é ficar parado. Também é ficar, não, Deus vai agir em meu favor, eu vou ficar aqui de braços cruzados e Deus vai agir, Deus vai fazer o milagre. Lá no Êxodo, Moisés falou: olha, o Senhor lutará por vocês, o Senhor vai abrir o mar. Mas Deus também deu uma ordem para o povo. Deus falou que eles deviam fazer o quê? Marchar. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esperar em Deus, depender de Deus, não é simplesmente uma espera passiva. A águia está indo para algum canto com as correntes. O texto fala aqui sobre correr, sobre andar, sobre voar, dá uma ideia de movimento, dá uma ideia de você crescer, se desenvolver, se aprimorar. E interessante é que eu tive lá no Rio Grande do Sul recentemente. E nesse contexto de enchente, eu conheci uma senhorinha que, inclusive, a nossa igreja ela perdeu tudo na enchente. Perdeu tudo, completamente. A água subiu mais de 2 metros na sua casa. E já era uma senhora que não conseguia tantas coisas. E a nossa igreja conseguiu
contribuir com uma máquina de lavar para ela, mas também estava faltando muitas coisas na casa dela. E ela descobriu que lá na prefeitura estava dando armário de graça. E aí ela precisou fazer o quê? Precisou ir lá na prefeitura para receber esse armário de graça. Se ela ficasse lá na casa dela, parada, você acha que ela conseguiria ter desfrutado dessa bênção? Não. Vocês estão entendendo que precisa de agir? Eu conheço uma história que não é verídica, mas falam também, nesse contexto de enchente, tinha um rapaz que ele subiu no alto da sua casa, porque as águas já estavam subindo, e aí ele, Deus, por favor, me liberta, eu creio que o Senhor vai me tirar dessa situação, eu creio que vai acontecer o sobrenatural de Deus em minha vida, e Ele vai me levar, e vai... E aí, o que aconteceu? Apareceu uma boia lá, para ele se agarrar. Ele resolveu ir na boia? Não, eu creio que Deus vai me libertar, Deus vai me salvar, e Deus vai... Deixou a boia embora. Aí depois chegou um homem lá com barco. Um homem com barco, chegou lá, e ele, não, Deus vai vir aqui, vai me salvar. Mandou o cara do barco ir embora. Por último, já a água chegando assim no teto, nas últimas, chegou um helicóptero. E aí o helicóptero chegou lá, desceu aquele cesto para a pessoa ser resgatada. E aí ele, não, eu creio que o meu Deus vai me livrar. O que aconteceu? Morreu afogado. E aí, quando ele chega lá no céu, ele pergunta, Deus, por quê? Por que isso aconteceu? O Senhor mandou, eu cria que o Senhor ia agir, eu cria que o Senhor ia me salvar. E aconteceu isso. E aí Deus chegou e falou, olha, eu quis salvar. Eu mandei uma boia, eu mandei o helicóptero, eu mandei o barco, mas você recusou. Às vezes a gente fica esperando. Gente, esperar cansa. Esperar cansa. Você já ficou parado esperando meia hora o ônibus? Em pé? No sol aqui de Fortaleza? Você não fica cansado de esperar? Uma coisa também que eu aprendi com meu pai, ele também é que nem parecido comigo. Ele não gosta, às vezes, de ficar esperando. Se a gente tem a oportunidade de ir andando para algum lugar, ao invés de ficar esperando uma carona, dependendo da distância, ele prefere ir logo andando do que ficar lá, parado, esperando. Meus irmãos, nossa vida como cristão deve ser sempre uma dependência ativa de Deus. Uma dependência que a gente vai cada vez mais crescendo, se desenvolvendo, buscando a vontade de Deus na nossa vida, buscando se aprimorar mais, lendo a Bíblia cada dia mais, orando cada vez mais. Eu gosto de ilustrar que o cristão, ele é que nem o atum. Por que atum? Vocês sabiam que o atum, o peixe, se ele ficar parado, ele morre? Não me pergunte a explicação científica. Até quando ele está dormindo, ele tem um movimento involuntário que ele faz de ficar mexendo lá o rabo, e ele não pode ficar parado, senão ele morre. Parece a água não entra, ele não consegue fazer a oxigenação, alguma coisa assim, e ele morre afogado. Se ele ficar parado, ele morre afogado. É meio irônico, mas gente, é a mesma questão com a gente. Cristão precisa estar em movimento. Cristão precisa estar fazendo a obra de Deus.
Cristão precisa estar envolvido na igreja. Cristão precisa estar lendo a Bíblia, orando, se desenvolvendo, usando as habilidades que Deus te deu. Senão a gente vai ser que nem um atum. Ficar parado, morre. Então, e ainda também sobre as águias, né? As águias, elas se desafiam a voar cada vez mais alto. As águias voam cada vez mais alto, por isso que elas conseguem voar tão longe. Isso veio muito também à minha ideia, quando eu vi quando estava nessas minhas viagens do Rio Grande do Sul, eu peguei um avião da FAB, que era um avião assim, bem complicado, como sucata, como a irmã Heloísa falou. E era um avião complicado, era um avião realmente complicado, porque ele não tinha nenhuma pressurização, você ia sentado, botava aqueles coletes assim, era só com umas turbininhas, e ele era impressionante que ele não podia fazer longas distâncias. Por que ele não conseguia voar longas distâncias? Porque as limitações dele faziam com que ele só voasse abaixo das nuvens. Ele não podia voar mais alto. Então, enquanto a gente for cristão medíocre, que fica só indo de vez em quando para a igreja, não tendo uma vida devocional, não indo para a EBD, né, irmã Heloísa? A gente não vai conseguir ter esse discernimento de Deus. A gente não vai conseguir vencer o cansaço espiritual. É meio paradoxal. Eu estou falando que a gente precisa estar em movimento para não se cansar espiritualmente. Acho que a ideia é essa. Esteja em movimento. Esteja fazendo a obra de Deus, os desafios que Deus coloca em seu coração. Mas para isso você tem que estar dependendo dele também, para pedir a orientação. Até a águia, de vez em quando, ela precisa bater as asas. De vez em quando. Então, esteja atento, esteja em movimento. Eu estou saindo do seminário e interessante é que lá no seminário, uma questão que eu estava orando a Deus era: Deus, me mostra onde o Senhor quer que eu vá. Para onde o Senhor quer que eu vá depois do seminário? E eu não sabia. E aí começou toda aquela questão lá do Rio Grande do Sul, as chuvas. Eu confesso que eu fiquei um pouco desanimado de ir lá no começo, a princípio. Falei, gente, eu vou ter que pegar, que a gente saiu de carro, lá do Rio de Janeiro, para ir lá para o Rio Grande do Sul, mais de um dia de viagem. E aí quando eu estava, tá, mas eu vou, acho que o pessoal de lá está precisando da ajuda. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade completamente que eu nunca tinha visto. E eu vi claramente Deus me chamando. Olha, você precisa ser bênção nessa terra. Você precisa ser bênção nesse estado. Um estado que tem 1/4 das cidades que não tem uma igreja evangélica. A gente não está falando, né, que não tem igreja batista, é que não tem igreja evangélica. A gente está falando de um estado que teve o cemitério agora inaugurado em homenagem a Lúcifer. E a gente está falando de um estado que está aberto para o evangelho mais do que nunca. Eu estive lá fazendo agora 2 viagens missionárias, a gente ia na casa das pessoas, falam que o gaúcho é frio, que o gaúcho é distante, mas quando você chega lá, dizendo que você está lá para ajudar, para levar o amor de Deus, foi uma experiência, e eu vi claramente, olha, eu quero que você vá para lá. Eu não sei explicar como, eu não ouvi uma voz audível de Deus, mas Deus foi incomodando o meu coração. E tudo isso aconteceu, porque eu resolvi me colocar em movimento. Porque
Deus incomodou meu coração e eu resolvi atender o chamado de ir lá para o Rio Grande do Sul. Se eu não tivesse ido lá, talvez ajudar nas enchentes, talvez Deus não tivesse incomodado meu coração para estar lá e até hoje, talvez eu estivesse pensando em dúvida, sofrendo, aflito. Para onde é que eu vou? Qual ministério eu vou? Muitos amigos meus ainda estão orando, pedindo orientação a Deus. Então, se coloque em movimento, faça, haja, seja atuante, cresça, se desenvolva. Não seja que nem os hebreus que ainda precisavam do leite espiritual. Os que esperam no Senhor crescem, se desenvolvem, treinam. Esperar no Senhor é mais que uma paciência passiva. É uma espera ativa e dependente, cheia de fé e ação, conforme a orientação de Deus. Que possamos ter isso claro em mente. Meus irmãos, eu talvez possa estar falando para você que está se sentindo cansado, está com a alma abatida. Ou talvez você também já não chegou lá no fundo do poço. Mas a correria, as obrigações do dia a dia, a questão de conciliar família, trabalho, igreja, podem estar te desanimando, tirando sua paz, tirando seu cansaço. Pare para analisar sua vida. Será que você está experimentando esse momento? Será que você tem sentido cansaço? Será que você tem deixado as preocupações reinarem em suas vidas ao invés de confiar no Deus do impossível? O Deus que pode todas as coisas? Que, à luz desse texto, nós possamos lembrar dessas 3 verdades fundamentais. Que nós possamos parar de reclamar e clamar ao nosso Deus. Que nós possamos ser dependentes totalmente em qualquer situação da nossa vida, pedir a orientação de Deus. E que nós possamos sempre nos desenvolver, aumentar nosso conhecimento de quem é Deus. Porque quando estamos acima das nuvens, nós podemos voar acima das tempestades. Então, que essa seja uma verdade na vida de vocês. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, te pedimos, vem renovar a nossa vida, Senhor. Vem encher os nossos corações quando estamos cansados. E que possamos buscar em Ti este renovo, Senhor. Que possamos aprender a clamar a Ti, a confiar em Ti, a cada vez se desenvolver mais em Ti, Senhor. Sonda o nosso coração, fala o nosso coração esta manhã, Senhor. E eu te peço, Senhor, se existe alguém aqui com coração pesado, com coração com ansiedade, com depressão, com tantas outras coisas que afligem a nossa alma, nosso espírito, Senhor. Se existem cristãos cansados de ler a Bíblia, se existem cristãos cansados de orarem, que eles possam, Senhor, cada dia mais te buscar, cada dia mais encher do Teu Espírito, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.